Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta segunda-feira, dia 23 de dezembro. Nós estamos na preparação próxima para o Natal. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. Chegou o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhe concedera esta grande graça e foram participar de sua alegria. 8 dias depois, vieram circuncidar o menino e queriam chamá-lo Zacarias, que era o nome do pai. Mas sua mãe respondeu: não, ele se chamará João. Disseram-lhe: mas não há ninguém em tua família com este nome. E por meio de gestos, perguntaram ao pai como queria que o chamassem. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. Na mesma hora, sua boca se abriu, a língua se soltou e ele se pôs a falar, bendizendo a Deus. Todos os seus vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a montanha da Judéia se contavam todos esses fatos. Todos os que ouviam isso guardavam tudo no coração, perguntando: que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja Deus que nos permite iniciar mais uma semana, e esta semana especial para cada um de nós, cristãos católicos, não é verdade? Semana do Natal, uma data importantíssima para nós cristãos católicos. São duas as datas mais importantes, mais importantes colocamos entre aspas, né? Porque tem datas que são importantes também no calendário litúrgico nosso, mas são dois pontos altos: o Natal de nosso Senhor Jesus, para o qual a Igreja nos convida a nos preparar ao longo de um mês, 4 semanas, que é o tempo do Advento, e a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual a Igreja nos convida a nos preparar durante 40 dias, que é o tempo da Quaresma. Então, nesta semana em que nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus, o Evangelho de hoje nos apresenta a confirmação daquilo que Deus disse que aconteceria. Quando o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias, ele fala para Zacarias exatamente isso que o Evangelho hoje está narrando, exatamente isso que está acontecendo, né? Chegado o dia, acontece então o que o Senhor disse por meio do anjo que aconteceria. Agora, o desenrolar do Evangelho nos chama a atenção. Vejam, Isabel e Zacarias têm à sua volta pessoas que aparentemente são seus amigos, vizinhos, parentes, que estavam ali para ajudar Isabel e Zacarias nesse momento, porque eram idosos, né? E com uma criança recém-nascida, aparentemente eram amigos. Estou dizendo, não podemos afirmar que não eram, mas pelo que nós ouvimos nessa narração, entenda a reflexão. Quando Isabel diz que a criança vai se chamar João, cumprindo aquilo que Deus disse que aconteceria, que ela ficaria grávida, que eles iam ter um filho e que ele se chamaria João. Quando ela afirma a vontade de Deus, aqueles que aparentemente são seus amigos, estavam à sua volta, se opõem. Então, eles vão até o Zacarias para confirmar aquilo que Isabel está dizendo. Se vai ser mesmo ou não, mas como?
Não existe ninguém com esse nome na família. De onde você tirou esse nome? Não pode ser esse nome. Nós vamos perguntar para Zacarias. Ou seja, o filho é de Isabel e Zacarias, e os parentes vizinhos querem dar opinião sobre o nome que eles vão colocar no filho deles. Vai cuidar da sua vida? Ora, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos também essas pessoas, meus queridos. Por isso precisamos ouvir com muito carinho esse evangelho, porque às vezes nós temos também à nossa volta, sejam parentes, sejam vizinhos, sejam pessoas que nós temos como amigos, que em um dado momento se colocam como uma barreira, como um obstáculo para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Então nós precisamos estar atentos sobre quem são essas pessoas e sobre o momento em que essas pessoas se opõem, para que nós não façamos a vontade deles, e sim a vontade do Senhor. Veja, quando Zacarias confirma aquilo que sua esposa disse, a sua língua se solta e ele volta a falar, como o anjo disse que aconteceria. Então, eles são fiéis à promessa que Deus lhes fez, são fiéis a Deus, e tudo acontece conforme o Senhor havia dito, e a graça, então, ela é completa na vida de Santa Isabel, na vida de Zacarias. Se eles tivessem feito por pressão a vontade dos parentes, dos vizinhos, daqueles que estavam opinando sobre a sua vida, seria um entrave para que a vontade do Senhor acontecesse. Meus queridos, presta atenção sobre quem você tem à sua volta como amigo. Presta atenção a quem você está dando ouvidos, de quem você está ouvindo conselhos, porque pode ser que você tenha também à sua volta pessoas que querem que aconteça na sua vida a vontade delas. E às vezes a vontade do outro para a nossa vida é que a gente se lasque, é que tudo dê errado na nossa vida, é que nada vá para frente. Tem muita gente invejosa à nossa volta, tem muita gente que gostaria de ter o que nós temos, de estar no lugar em que estamos, né? Então, cuidado com essas pessoas, cuidado com quem você partilha a sua vida, porque a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sempre. A obediência fez os santos, né? E a vontade de Deus, ela precisa prevalecer sempre. E todos nós temos no nosso caminho pessoas que num dado momento se colocam de maneira que nós sejamos desobedientes, de maneira que caiamos na tentação, como Eva, né? Que deu ouvidos à serpente, caiu na tentação e foi desobediente ao Senhor. Temos à nossa volta pessoas que fazem isso conosco também. E muitos de nós têm caído na tentação, como Eva, têm dado ouvidos a esses que estão do nosso lado ou à nossa volta e ignorado a vontade de Deus na nossa vida. Porque a vontade de Deus às vezes vai exigir de nós algumas coisas, como exigiu de Zacarias, de Isabel também, né, que durante este tempo em que Zacarias estava mudo, eles tiveram dificuldades, obviamente. Então, fazer a vontade de Deus vai exigir de nós algumas coisas que, se nós fizermos a vontade dos outros, se nós fizermos aquilo que aqueles que estão à nossa volta estão dizendo para nós fazermos, nós não teremos essas dificuldades. Então, cuidado, viu? Cuidado. Que ao ouvirmos essa mensagem, a graça de Deus se concretizando na vida de Santa Isabel e Zacarias, tenhamos conosco. Deus é fiel nas suas promessas, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Tenhamos isso claro conosco, para que quando nós nos comprometermos com Deus, possamos ir até o final para cumprir esse compromisso, ainda que todos à nossa volta se oponham à nossa decisão, à nossa vontade. Se a nossa decisão, nossa vontade estiver em comunhão com a vontade de Deus, os outros
são os outros, que cuidem da vida deles e nós cuidamos da nossa, porque a relação nossa com Deus é pessoal e a salvação é individual. Tenha isso bem claro com você, para você sempre fazer a vontade do Senhor e viver na obediência. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.